Gênesis capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E disse Isaque: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs a lenha em ordem, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou a ele desde os céus, e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão a seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Gênesis capítulo 22 revela o nível mais profundo da fé de Abraão. Deus não prova para destruir, mas para revelar o que já está no coração. Ao pedir Isaque, o filho da promessa, Deus mostra que a fé verdadeira confia mesmo quando não entende. Abraão caminha em obediência silenciosa, crendo que Deus é poderoso até para ressuscitar. A declaração "Deus proverá" não é apenas uma frase de esperança, mas uma convicção absoluta de quem conhece o caráter de Deus. No momento exato, Deus intervém. O sacrifício não era o filho, mas a entrega total do coração. O carneiro substitui Isaque, apontando para um sacrifício maior que viria no futuro, onde Deus entregaria seu próprio filho. Gênesis 22 nos ensina que Deus prova, mas também provê. Ele nunca falha, nunca chega atrasado, e honra aqueles que o colocam acima de tudo. No Monte da Obediência, o Senhor sempre se manifesta como o Deus da provisão. Gênesis capítulo 23. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão prantear Sara e chorá-la. Depois levantou-se Abraão de diante da sua morta, e falou aos filhos de Het, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós.
Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante de mim. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és entre nós. Sepulta a tua morta na melhor de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então levantou-se Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante de mim, ouvi-me, e rogai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido valor, para a possessão de sepultura entre vós. Ora, Efrom habitava no meio dos filhos de Et. E respondeu Efrom, heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou, e também te dou a cova que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra, e falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu me deres, peço-te que me ouças. Darei o preço do campo. Toma-mo de mim, e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me. Uma terra de 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta, pois, a tua morta. E ouviu Abraão a Efrom, e pesou Abraão a Efrom a prata, que este tinha dito aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata, corrente entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, defronte de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todas as árvores que no campo havia, que estavam em todo o seu contorno ao redor, foram confirmados a Abraão em possessão, aos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, defronte de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão, pelos filhos de Et, em possessão de sepultura. Gênesis capítulo 23 nos apresenta um momento silencioso, porém profundamente significativo. A morte de Sara encerra uma etapa da caminhada de fé de Abraão e revela que as promessas de Deus não eliminam a dor humana. A fé não impede o luto, mas dá sentido a ele. Abraão, mesmo sendo herdeiro da promessa da terra, compra legalmente um pedaço para sepultar sua esposa. Isso mostra que ele crê no futuro, mesmo quando enfrenta a perda. A sepultura se torna o primeiro pedaço de terra possuído na terra prometida, um sinal de que Deus começa a cumprir suas promessas, mesmo em meio à morte. Este capítulo nos ensina sobre honra, dignidade e esperança. Abraão age com respeito, integridade e fé, mostrando que quem confia em Deus vive com esperança além da vida presente. Gênesis 23 nos lembra que a promessa de Deus continua firme, mesmo quando enfrentamos despedidas, e que aquilo que parece fim pode ser, na verdade, o início do cumprimento de algo maior. Gênesis capítulo 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da sua casa, que governava sobre tudo o que tinha: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura a mulher não quererá seguir-me a esta terra? Tornarei eu a levar teu filho à terra de onde saíste? Disse-lhe Abraão: Guarda-te, que não tornes lá o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes mulher para meu filho dali.
Se a mulher não quiser seguir-te, então serás livre deste meu juramento. Somente não tornarás lá o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E tomou o servo 10 camelos, dos camelos de seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava na sua mão. E levantou-se, e foi à Mesopotâmia, à cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, à tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Seja esta a que designaste ao teu servo Isaque, e por isto conhecerei que fizeste beneficência ao meu senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca saía, que era filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: peço-te que me deis a beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se, e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando de lhe dar de beber, disse: também tirarei água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se, e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calado, para saber se o Senhor tinha prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro, do peso de meio siclo, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro. E disse: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse-lhe: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos irmãos de meu senhor. E correu a donzela, e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu fora ao encontro daquele homem, à fonte. E aconteceu que, vendo o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, e ouvindo as palavras de Rebeca, sua irmã, dizendo: assim me falou aquele homem, veio ter com o homem, e eis que estava junto aos camelos à fonte. E disse: entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele homem à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele e dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Porém disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E disse: fala. E disse: eu sou servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito a meu senhor, e ele se engrandeceu, e deu-lhe ovelhas, e vacas, e prata, e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, mulher de meu senhor, deu um filho a meu senhor na sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Mas irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu a meu senhor: porventura não quererá a mulher seguir-me? E ele me disse:
O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando chegares à minha família, e, se não te derem, serás livre do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se agora prosperas o caminho que faço, eis-me aqui em pé junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a quem eu disser: Peço-te que me dês de beber um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: Bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos. Seja esta a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Peço-te que me dês de beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro sobre si, e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E eu bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei, e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, o qual Milca lhe deu. Então pus o pendente no seu rosto, e as pulseiras nas suas mãos. E inclinei-me, e adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor Deus de meu senhor Abraão, que me guiara pelo caminho certo, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de usar de beneficência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber, e se não, declarai-mo, para que eu vá à direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: Do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis Rebeca diante da tua face, toma-a e vai-te, e seja mulher do filho de teu senhor, como o Senhor tem dito. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: Despedi-me ao meu senhor. E disseram seu irmão e sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor prosperou o meu caminho. Despedi-me, para que eu vá a meu senhor. E disseram: Chamemos a donzela e perguntemos-lhe. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este homem? E ela disse: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: És nossa irmã, sê tu em milhares de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus inimigos. E Rebeca levantou-se com as suas moças, e montaram nos camelos, e seguiram o homem. E o servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do sul. E saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde, e levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, e desceu do camelo. E disse ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então ela tomou o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque consolou-se depois da morte de sua mãe. Gênesis capítulo 24 revela que Deus se envolve nos detalhes da vida daqueles que confiam nele. Cada passo da jornada do servo é marcado por oração, dependência e sensibilidade à direção divina. Nada acontece por acaso quando Deus está conduzindo o caminho. Rebeca não é escolhida apenas por sua beleza, mas por seu caráter, prontidão e generosidade. Sua disposição em servir revela um coração alinhado com os propósitos de Deus. Isaque, por sua vez, recebe a provisão do Senhor no tempo certo,
trazendo consolo após a perda de sua mãe. Este capítulo nos ensina que Deus guia decisões importantes quando buscamos sua vontade com sinceridade. Ele abre portas, confirma caminhos e une pessoas segundo seus propósitos. Gênesis 24 nos lembra que confiar em Deus é permitir que Ele conduza, do começo ao fim, cada detalhe da nossa jornada.